Olá, mulheres, bom dia, que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você nesta manhã de terça-feira abençoada. Amém? O meu nome é Daiane e nós vamos dar continuidade ao nosso devocional Pérolas nessa semana. Nós estamos falando sobre a palavra de Jesus. Amém? Essa palavra que é poderosa, que tem todo o poder, irmãs, né? Às vezes nós recebemos palavras, né, motivacionais, né, de algum aplicativo, de algum coach, que pode mudar ali, né, a nossa perspectiva, a nossa expectativa de algo, o nosso humor, né? Mas eu quero te dizer que Jesus não tem só o poder para mudar o nosso dia, o nosso humor, a nossa expectativa, a nossa perspectiva. Não, o nosso Jesus, ele é poderoso para mudar o curso de uma vida, viu? Assim como ele fez um dia na minha vida, através da sua palavra, daquilo que ele disse, ele pode fazer também na sua vida. E ele ainda está fazendo na minha, porque todas as vezes que eu medito na palavra e Jesus falando ali comigo, eu sinto ele ainda mudando, né? Transformando, mudando a minha mentalidade, e é assim que ele faz. Viu? Assim como ele fez nos nossos antepassados, ele ainda continua fazendo, viu? Então, se você parar e dar crédito, por isso que eu sempre falo, para um pouquinho aí, alguns instantes do seu dia. Eu não sei em que momento você vai ouvir esse devocional, mas o importante é que você pare um momento do seu dia e você ouça, né? E ouça novamente, pegue a sua Bíblia e deixa o Espírito Santo falar com você, porque isso pode mudar completamente tudo, irmãs. Talvez você tá aí e fala, eu preciso de uma mudança na minha vida. Dê crédito à fala de Jesus. Dê crédito, dê ouvidos e você vai ver como tudo pode mudar. A palavra de Jesus, ela é poderosa. Amém? Então eu quero ler com você aqui uma fala de Jesus. Jesus vai continuar nos ensinando, né? Falando aos nossos corações. Ontem ele nos ensinou, estava ensinando seus discípulos a respeito da preocupação, da ansiedade e falando que ele cuida, né? Que nós não precisamos temer, né, aquilo que pode nos fazer o homem ou o mundo, ou alguma ameaça humana ou mundana, mas que quando nós estamos nele, ele cuida, né? Ele provê todas as coisas, né? E hoje ele vai continuar aqui conversando, ele vai falando, ele vai continuar, né, através de parábolas. E eu quero ler aqui em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 45. Essa fala de Jesus você também pode ver, né, em Mateus capítulo 12, versículo de número 34, mas nós vamos ler aqui como Lucas ouviu. Amém? Versículo de número 45 diz assim: O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Quero ler de novo essa parte B. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes a gente acha que esse versículo a gente já ouviu falar muito, né? Na boca da nossa avó, da nossa mãe. E a gente acha que era um ditado popular, né? Mas na verdade é Jesus falando. Jesus falando. E às vezes, quem nunca, né, teve a expressão de fala assim, eu só tava brincando. Ai, fulana, desculpa, eu só tava brincando, né? Principalmente no meio das mulheres, né? Desculpa, eu só tava brincando. Mas quantas vezes, né, a gente já ouviu isso de alguém, ou a gente mesmo já falou, principalmente a gente que somos mulheres, que adora falar, né? E às vezes a gente até acaba chocando, ofendendo, né, essa pessoa, ou a gente ficou chocado ou ofendida porque essa pessoa disse isso e ela simplesmente fala assim, eu só tava brincando. As nossas palavras, irmãs, elas têm um impacto e uma consequência muito além daquilo que nós imaginamos, sabe? E não só isso, elas revelam coisas sobre nós além do que nós gostaríamos.
Por exemplo, posições e títulos às vezes escondem o que a língua às vezes acaba um dia traindo, sabe? Que é um coração corrompido. Porque às vezes você vê aquela pessoa fazendo coisas, né? Nessa vida, né, nessa caminhada, eu já vi muitos líderes, pessoas que às vezes tá ali, tá fazendo coisas que você fala, nossa, que lindo, que pessoa que inspira. Mas quando você tira 5, 10 minutos com aquela pessoa, você se decepciona, como eu disse aqui no começo, você se choca, porque começa a falar tantas coisas e você começa a observar que não é só uma fala insensata, sem sabedoria, mas o coração daquela pessoa tá cheio daquilo, sabe? Por exemplo, né, aqui, os fariseus, supostamente eles estavam defendendo, né, a sã doutrina, fazendo aquilo que todo mundo achava que era santo, que era bonito, mas na verdade, eles estavam, na verdade, atacando a fonte de tudo que era santo, que era o próprio Deus, né? O próprio ungido de Deus, Jesus, o Filho de Deus que estava ali no meio deles. Percebe? Então, aquilo que às vezes enche os nossos corações, mais cedo ou mais tarde acaba saindo. E acaba saindo por onde? Através da nossa boca, né? Lá em Provérbios, Salomão vai dizer, né, que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza, come do seu fruto. Você vai ver esse versículo lá em 18 de Provérbios, versículo de número 21. Tiago também vai falar sobre o poder da nossa língua, e eu já fiz um devocional aqui a respeito do livro de Tiago, e eu falei sobre isso, do poder da nossa língua, né? O quanto nós temos que ter sabedoria, sensatez para abrir a nossa boca e falar. Mas não é só sobre isso que eu gostaria de falar com você, porque o que mais me choca aqui nessa fala de Jesus não é sobre a fala, mas sim o que tem dentro do nosso coração. É muito importante, né, nós controlarmos o que nós falamos. Eu falo porque eu, como uma boa sanguínea, gosto muito de conversar, gosto muito de falar e às vezes fala além da conta, né? Eu até falei isso num vídeo que eu fiz com o meu marido, né, o pastor Felipe, que é um bom, né, fleumático, e eu falo que eu ajudei ele na conversação, né, em esboçar mais a fala, né, para conversar, interagir com as pessoas, mas eu também aprendi muito com ele a questão de controlar a conversa, controlar a língua, controlar, né, ter mais sensatez, mais sabedoria para conversar, porque senão a gente fala além da conta. Mas o mais importante de controlar, às vezes, o que nós falamos, é controlar o que tem preenchido, né, os nossos corações. Pois o próprio Jesus também, lá em Mateus 21, vai falar que onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Percebe então o quanto é importante a gente não só controlar o que a gente fala, mas principalmente o que entra dentro do nosso coração? E aí eu me peguei, né? Falei, Senhor, né? Como tem sido, como eu tenho preenchido o meu coração durante o meu dia. Nosso dia tem 24 horas, irmãs. Eu falo que eu preciso de 48 para dar conta de tudo que eu preciso. Porque a nossa cabeça, principalmente nós mulheres, né? Nós não paramos, é o tempo inteiro pensando no filho, o tempo inteiro pensando, né, no marido, pensando na casa, pensando no fulano, no ciclano que tá precisando de alguma coisa que, né? A nossa cabeça não para, né? Mas nós ouvimos no dia de ontem Jesus nos ensinando e falando que Ele cuida de todos, né? Que Ele cuida dos nossos, que Ele cuida dos nossos, de tudo aquilo que tem nos preocupado, que Ele tá cuidando. Mas o que às vezes a gente desejado, ou no que às vezes a nossa mente tem se voltado, sabe? Essa é a pergunta que eu quero fazer para os nossos corações, para nós pensarmos nesta manhã. Ou é Deus, né? É a vontade dele que tem prevalecido nos nossos corações, né? A Bíblia, né, nós lemos aqui ontem, para nós buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos seriam acrescentadas. Nós temos voltado a nossa mente, o nosso coração
Aonde, irmãs? Infelizmente, né? Infelizmente, eu já fui muito assim. Não vou nem falar viciada, mas eu gostava demais de assistir uma novela, né? Antigamente, uma novela. Ver uma revista, às vezes, de fofoca, não só de artistas hoje, né? Nesse mundo, entre aspas, gospel, eu acho um absurdo existir páginas que se dizem fofoca gospel, fuxico gospel. Isso é insano, sabe? Pensar que isso existe, mas infelizmente existe, sabe? Mas o fato é que hoje muitas mulheres têm se distraído e se alimentado disso, sabe? Novela, filmes, às vezes, que trazem, muitas das vezes, para nós um pensamento, algo irreal, né? Fora da nossa realidade, a gente fica presa naquilo, às vezes brigamos até com o marido, né? Por que você não faz comigo o que eu vejo, né? Fulano de tal fazer com a esposa. E assim, às vezes a gente se presta muito a observar o terreno do vizinho através das redes sociais, uma janela de mentiras, né? Porque muitas das vezes aquilo não é real, aquilo não é verdade. E você às vezes deixa de viver a sua vida, de gozar a sua vida, de dar crédito às vezes à palavra de Deus, que pode mudar a sua vida se você quiser dar crédito e se você quiser aplicar ela na sua vida, para ficar às vezes espiando um terreno que às vezes é um terreno de mentira, é um terreno de joio. Oh, meu Deus. O nosso coração, irmãs, não pode se preencher apenas num único momento no domingo, que é o culto. Mas ela tem que ser preenchido ao longo da semana, ao longo dos dias, ao longo das horas. A Thaís gosta muito de falar sobre isso, que ela fala com Jesus o tempo inteiro, né? O tempo inteiro ela está falando com Jesus e glória a Deus, porque há uma conexão que está completamente verdinha, né? O Wi-Fi está funcionando bem. Mas o fato é, como é que está o nosso relacionamento com Deus? De tipo assim, porque a gente às vezes não para conversar com a pessoa que a gente ama ali o tempo inteiro, né? Falando o tempo inteiro, mas às vezes a gente precisa tirar um tempo para se relacionar de fato e uma relação mais profunda, separada, de falar assim, olha, esse tempo, você é tão importante na minha vida, que eu vou tirar esse tempo aqui para me relacionar profundamente com você. Isso é algo que preenche o nosso coração, porque a gente de fato só vive pensando naquela pessoa, a gente só vive pensando no que ela tá preparando para nós, na surpresa que ela tá preparando para nós, no que ela pode nos surpreender. É tão engraçado que o nosso relacionamento com Deus é comparado à noiva e o noivo. E quando nós estamos namorando, eu lembro que chegava no meu aniversário, ou Páscoa, né, Natal, eu ficava assim já, ou até no próprio final de semana mesmo, não vou nem dizer em datas assim específicas, mas no próprio final de semana, que eu iria ficar de fato com o Felipe, né? E eu ficava assim na expectativa de o que ele estaria preparando para aquele final de semana para me surpreender. Isso é a expectativa normalmente da namorada, né, da noiva. E é essa expectativa que nós temos que ter, irmãs. É o preenchimento que deve estar no nosso coração. De como será mais um encontro com Jesus, do que eles já têm preparado para cada uma de nós, do que ele pode nos ensinar, porque eu falo que o meu marido ele é muito inteligente, eu gosto muito de sentar para conversar com ele e ouvir os ensinamentos dele. Então, né, do que ele pode nos ensinar, do que ele pode falar, enfim. O fato é que uma conversa como essa, um encontro como esse, que preenche o nosso coração, pode mudar o curso da nossa vida, as decisões da nossa semana, as escolhas que a gente faz. É sobre essas coisas, né, que nós falaremos para as pessoas ao nosso redor. Não será mais palavras jogadas ao vento, pérolas aos porcos, conversas sem sentido, conversas sem alimento, não.
nós teremos algo muito edificante para conversar com as pessoas e que não vai ser brincadeira, vai ser real e vai impactar de maneira positiva. É sobre essas coisas que nós responderá um dia ao Senhor. Então, cuida bem, irmãs, do seu coração. Cuida bem, Daiane, do seu coração. É isso que o Senhor está falando para nós nesta manhã, para nós cuidarmos do que está entrando no nosso coração, o que tem entrado nas janelas dos nossos olhos, né? Que tem descido para o nosso coração e que alimenta o nosso dia, que faz com que a gente pense, repense e remoa todos os dias. Faz com que a gente fuja, às vezes, daquilo que é relacionado ao reino. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, isso eu falo em todas as áreas, seja para chegar a uma posição sobre finanças, enfim. Tem coisas que, se a gente buscar o Senhor, Ele vai nos proporcionar. Amém? Então, eu quero orar por você nesta manhã. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer nesta manhã por essa palavra, Jesus. Oh, Espírito Santo, que palavra que pode mudar completamente as nossas vidas, Senhor. Uma vez que a gente abrir as janelas dos nossos olhos e fixar eles no Senhor, Pai. Pensar nas coisas que são do alto, Pai. Oh, Jesus, às vezes nós queremos posição tão altas aqui dessa terra, mas a melhor, verdadeira e mais alta posição, Senhor, é estar aos teus pés, Senhor, aprendendo do Senhor, ouvindo, Senhor, os teus ensinamentos. E que nós, Senhor, possamos abrir o nosso coração nesta manhã para ouvir e aplicar essa verdade nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca um guarda, Senhor, nos nossos lábios, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Ó Senhor, ofender algum irmão. Ó Jesus, em nome de Jesus, ofender uma irmã, Senhor, impactar negativamente as pessoas, Senhor, mas que o Senhor venha nos ajudar a encher os nossos corações de tesouros bons, de tesouros eternos para impactar positivamente as vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para mudar histórias, Pai, através de nós, porque é em nós e através de nós, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, fortalece a minha vida e fortalece essa irmã que me ouve aí, Pai, em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, faz, Senhor, Espírito Santo, o teu trabalho, que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo, nesta manhã,